They were funding millions of dollars to Brazilian media institutions to promote internet censorship and to promote the banning effectively of any pro-Bolsonaro content on social media or on end-to-end encrypted chats. The DNC side of the economics until Ukraine in 2014. That was when there became a bipartisan consensus on the need to effectively go to war and launch this big energy sanctions operation against Russia. That's who's running that CEPS program. It's both sides of the political aisle, but both of them hate Trump. Both of them hate populists, whether it's the U.S. with Trump, Bolsonaro in Brazil, and again, the whole suite of EU countries that we just talked about. And they descended on Brazil just 2 weeks after Bolsonaro was elected in 2018. The Atlantic Council and NED held all these meetings about how Bolsonaro only won because of basically social media and end-to-end encrypted chats like WhatsApp and Telegram, and that we need to basically stop Bolsonaro's presidency in its tracks and stop him from getting reelected by creating a censorship infrastructure in Brazil that is powerful and institutionally as wide and deep as our other diplomatic work. So NDI, which I should note, Hunter Biden was on the chairman's advisory board of NDI, the DNC CIA wing. So if anyone is a little curious as to why the CIA intervened on the Justice Department investigation, folks remember the IRS wanted to question Kevin Morris, Hunter Biden's lawyer, who paid his taxes for 5 years, and then the CIA intervened and told them, do not look into who is funding Hunter Biden. I find it curious that the CIA's DNC branch, Hunter Biden was on the chairman's advisory board. But so NDI sets up this sprawl of coalitions called D4D, Design for Democracy. And Design for Democracy, in tandem with this CEPS program, goes on to work with the censorship court, de Moraes, the censorship Voldemort on their TSE court. There's basically the election management and censorship body of their Supreme Court. This is the guy who has gone to war with Elon Musk. They help that censorship court set up a disinformation task force, and their own institutional assets get put on the advisory committee of the Brazilian censorship court to direct the censorship policies of the same institution that banned X from Brazil, that seized Starlink's assets. They worked with the universities, the FGV DAP, and other very significant Brazilian universities. They set up disinformation centers in there and got academic thought leadership published in Brazil about the need to pass anti-misinformation laws. Their own NDI fellows and operatives were publicly testifying to the Brazilian parliament on the need to pass these laws. They were publicly speaking to the prosecutors association groups in Brazil, telling them they need to prosecute misinformation on this. They were funding millions of dollars to Brazilian media institutions to promote internet censorship and to promote the banning effectively of any pro-Bolsonaro content on social media or on end-to-end encrypted chats. The USAID then kicked in millions of dollars of funding to Internews, which is another U.S. government-funded media projection arm, to promote media literacy programs, information integrity programs, countering mis and disinformation programs in Brazil. So at every level, Brazilian media companies, they partner with Globo, for example, the largest media outlet in Brazil. The media institutions, the universities and thought leaders, the politicians, the judges, it was full spectrum. It was the same thing that we do when we try to regime change a country. By the way, this is in USAID's charter. This is one of the reasons they're able to get away with this. In USAID's charter, it allows USAID to capacity build assets
to do so-called judiciary reform, which means influencing the laws and the structure of the judges, and to be able to have our foreign aid money get laws passed or get structural changes made to the court system there. And this is what CEPS did. This State Department, CIA front censorship organization, they developed a strategy they called EMBs, election management bodies, which is basically focusing in on the court system of different countries that are in charge with adjudicating elections, in order to get them to grow a censorship capacity to censor the ability for people to question their elections. And they've had all these stakeholder meetings. Some of them are really funny. Some of them, they said, well, some of our EMB partners didn't want to actually, didn't think they could pull this off. They couldn't convince the other political stakeholders in their country to grow this censorship capacity. And they advised them about how they could cleverly use rhetoric to disguise the programs. Don't call it a counter-disinformation program if you think that'll ruffle too many feathers. Instead, simply call it strategic communications. And because every government agency has some sort of public affairs branch, some sort of communications capacity. Simply say that this is for monitoring and engaging in strategic communications, and then you can mass flag the accounts of the U.S. State Department's political opponents they want to stop from winning the election. Jesus. Presidente, eu agradeço a oportunidade. Tratar com si, né? E se fosse, é difícil, mas eu queria ouvi-lo, presidente. Se o senhor estivesse no posto Paulo Guedes, onde estava, fazendo um trabalho brilhante, toda a equipe, onde estaríamos hoje? Qual era o plano de voo para o senhor para esses 2 anos de um eventual segundo mandato, presidente? Apesar dos problemas que o mundo teve com a pandemia, com a guerra lá fora, tivemos um extra no Brasil. A crise hídrica de 21. Mas isso foi praticamente para todo mundo, então vamos voltar à realidade. Nós terminamos 22, o Brasil com 54 bilhões em caixa. Atendemos, você não vê uma crítica de prefeitos, em qualquer lugar do Brasil, sobre os repasses feitos pelo nosso governo. Ou seja, a equipe do Paulo Guedes tratou com dignidade todos eles, porque tínhamos uma meta, né? O Paulo Guedes sacou lá uma frase, né? Menos Brasília, mais Brasil. Ou seja, sem falarmos que éramos municipalistas, começamos atendendo pela base, os prefeitos. Você não viu nos meus 4 anos marcha para prefeito em Brasília. Tivemos no atual governo. E os caras vêm para cá para quê? A marcha para prefeito. Atrás de recursos. Vem com o pires na mão, implorando recursos que já são deles, que são represados pelo governo porque ele gasta demais e tem que cortar aqui, lá, acolá, acaba cortando ou retardando certos repasses. Tínhamos, inclusive, uma proposta muito grande. O Brasil é um país muito rico, não falar o governo federal, o Serviço de Patrimônio da União. É trilionário o patrimônio da União. Então, tínhamos uma proposta, estava lá no forno, para nós começarmos a desfazer de muita coisa e dividir essa receita com estados, municípios e a própria União. Quando se fala União, como nós tínhamos teto de gastos, ia bater a nossa dívida interna. Então, era um governo que, na parte econômica, é o ministério mais importante, e o Paulo Guedes tinha com ele o planejamento e também indústria e comércio. E ele coordenava e comandava muito bem essa área. Eu acho que hoje o Pintório estaria voando. Esse problema que estamos enfrentando, não teríamos enfrentado, porque a gente vinha tomando as medidas para corrigir os excessos. Quando você fala em gasto, por exemplo, o governo está gastando mais do que arrecada, você não vê nada pela frente, você não vê uma obra, você não vê nada. É gasto mesmo, é desperdício, a despesa é com roubo de estatais. Conosco, as estatais passaram a dar lucro, agora estão dando prejuízo bilionários, tá? E alguém tem que socorrer. Quem tem que socorrer? É o Tesouro. Então, essas questões você não via acontecer e não veria estar acontecendo agora, até pela forma como o Paulo Guedes conduzia. E eu sofri também com isso, porque tinha ministro que queria gastar. E quando a gente conversava com o Paulo Guedes, geralmente a minha conversa era sozinho, né? Eu levava os anseios, os problemas, e falava no final, a adesão é tua. E ele tomava adesão, na maioria das vezes, né, dizendo não a esses ministros.
Até porque diz aqui que o sucesso da política é saber dizer não. E ele sabia porque tinha o meu respaldo. E o Brasil foi para frente. Se você vê, quando você fala que terminamos 22 com 54 bilhões em caixa. Agora há pouco estava conversando aí com o Saxida, né? Que também trabalha na economia. Na reta final ele foi ser ministro das Minas e Energia, deu um banho lá. E algumas coisas eu conversei com ele aqui. Nós reduzimos de forma permanente muitos impostos. Como, por exemplo, diminuímos em 1/3 o IPI de 4 mil produtos. Aí está incluída geladeira, fogão, bicicleta, um montão de itens. Também botamos, além de zerar os impostos federais dos combustíveis, botamos um teto no imposto estadual dos combustíveis. Tinha estado que cobrava 35% de ICMS na gasolina. Botamos um teto. Com o parlamento ao nosso lado. Não foi nada foi na canetada. Passamos para 17%. A energia também, botamos um teto no ICMS da energia. É só ver certos estados, como por exemplo aí o Pará, que produz energia em abundância elétrica e é uma das mais caras do Brasil. Botamos um teto lá, 17%. A questão dos telefones também. Botamos um teto, ICMS, 17%. Aí você pode falar depois do DPVAT, que nós zeramos, além de outras coisas para facilitar a população brasileira. Quando você vai na carteira nacional de habilitação, nós botamos passando de 5 para 10 anos. Não tem cabimento. Você tira uma carteira com 20 anos de idade, depois de 5 e 50 tem que renovar. Nós falamos, discutimos bastante assim. O ano que vem agora, faço 70 anos. Não me considero velho. Muito pelo contrário. Eu acho que estou bem pra caramba. Mas, a partir dos 70, você pode ali botar um limite de 5 anos para renovar a carteira. Pode até fazer isso aí, mas tudo bem. Botamos para 10 anos a validade. Teve estado como São Paulo, antes do Tarcísio, né? Que o pessoal aumentou as taxas para você renovar a tua carteira. Opa, vai passar de 5 para 10 anos, a princípio se perde metade da arrecadação, vamos aumentar o valor das taxas para renovar a partir de 10 anos. Ou seja, o governo de São Paulo anterior, sabe quem que era, né? Resolveu fazer caixa, já que o presidente Bolsonaro diminuiu, aumentou a validade da carteira, vamos aumentar as taxas para renovar a carteira, para a gente não perder a receita. Ou seja, em vez de o governo colaborar, e o Estado, ele contribuía para continuar como está, no tocante à arrecadação. Quando você fala em habilitação, por exemplo, eu como deputado não consegui passar de 20 para 40 pontos para se perder a carteira. Mas quando eu cheguei na presidência, lógico, facilita as coisas. E tinha um excelente trânsito do Tarcísio, que governa São Paulo no momento. E nós passamos de 20 para 40 pontos para se perder a carteira. Porque o colateral de trânsito é muito rígido. Para você que está aí no táxi, na rua, no Uber, numa van, no ônibus, num caminhão na pista, você ultrapassar 20 pontos é muito fácil. E às vezes, você está num retão, uma descida, o cara bota 60 por hora. Nem bota 80, bota 60 por hora. Daí é fácil você ganhar uma multa em cima disso e ganhar pontos na carteira. Passamos para 40 pontos. Facilitou a vida aí do caminhoneiro. E quando se fala em multa, né, você pode ver, muitas vezes isso ajuda a aumentar o valor do frete. Fica mais caro para você na ponta da linha. Então a indústria da multa do Brasil, que existia, nós reduzimos bastante. Tínhamos 8 mil radares, né, passamos para 1.000 e poucos radares. Eu queria zerar isso aí praticamente. Não foi possível. Eu tive agora na Rio Santos, lá na Vila História de Mambucaba. A Rio Santos voltou, está apinhada de parar. Você anda a 60 por hora. De repente 40, lá de vez em quando dá uma coisa de chave a 80. Ou seja, é uma dor de cabeça enorme para você que está no Rio e quer dar vou com a minha família hoje de manhã, voltar de noite, conhecer Paraty. Você perde a vontade. Quando você vê a quantidade de lombadas eletrônicas, de pardais, você não vai. Sim. Ou se você for, tem que estar preparado para pagar uma multa. Ou seja, nós facilitamos muita coisa lá atrás, e isso vai ajudando a economia a rodar.